do Senhor, irmão Alexandre, irmã Tereza, Deus abençoe. Esperar um pouquinho aqui, vamos começar a nossa palavra de hoje. Naíce Mota, bem-vinda. Deus abençoe, paz e graça. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Silvana, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória e o louvor. Leia, paz e graça, bem-vindo. A Ele a honra, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, nós tivemos que reformular o nosso culto da terça-feira. Tivemos um período de oração às 19 horas e agora nós teremos essa live e vamos fazer assim até findar o decreto que está em vigência aqui em Santana do Paraíso. Então, os cultos nas nossas igrejas, no Paraíso, deverão ter duração somente de 1 hora. Então, o nosso culto domingo será somente 1 hora, assim como o estudo hoje somente 1 hora. Então, é muito pouco, para orar e a gente estudar a Bíblia junto. Então, eu preferi ter uma parte de oração e às 20 horas a gente ter aqui uma live, uma ministração para os irmãos. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos
um assunto, eu acho, de muita relevância para as nossas vidas. Um assunto sério, né, importante, que às vezes a gente não atenta para ele, a gente não percebe, talvez a gente não nota como deveríamos notar. E entender que às vezes o que acontece com a gente é uma bênção. Nem tudo de ruim que acontece com a gente pode dedicar como sendo muito ruim. A palavra de Deus, no livro de Lamentações de Jeremias, tem uma história muito interessante. Na verdade, é uma oração. É um tempo em que o profeta Jeremias, ele está passando por uma situação tão difícil na vida, que ele então lamenta a sua situação. É o lamento de um homem que está sofrendo. E ele começa o capítulo 3 de Lamentações com uma frase dizendo o seguinte: olha, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E o versículo seguinte é mais tenebroso ainda. E ele diz: ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. E lendo todo esse capítulo, nós vamos percebendo quão sofrendo estava aquele profeta. Provavelmente esse tempo é o tempo que ele estava lançado dentro de uma cisterna por pregar a verdade, por pregar a palavra do Senhor. Mas o fato de ser um pregador, de ser um homem ou uma mulher de Deus, de crer no Senhor, de ter as nossas convicções de fé, não nos impede muitas vezes de que realmente haja uma cisterna na nossa existência. Há um buraco diante de nós e podemos ser lançados dentro desse buraco, dentro dessa cisterna a qualquer momento. Eu sempre falo aqui na igreja que nada é para sempre, nem os dias maus e nem os bons. Os dias bons também passam, assim como passam os dias maus, os dias ruins, que chega até a nossa porta, ele também tem prazo de validade. A beleza do vale é que o vale tem início, meio e fim. Ele não é vale para sempre, ele é vale por um tempo. Mas quando nós estamos passando por este vale, por essa dificuldade, ou estamos dentro dessa cisterna, você imagina que a visão da cisterna, ela só te permite ver o céu. Porque para os lados você não consegue enxergar nada e para o fundo você não quer descer mais. Mas ainda bem que existe lá em cima um céu que nós podemos olhar. Então ele vai falando, e eu quero lendo para você esse texto aqui, a gente vai conversando sobre ele. E então o Jeremias ele vai falando o seguinte: olha, deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos e edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre, numa sepultura, né, num buraco. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze, né? Ele estava algemado quando foi lançado naquela cisterna. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Você imagina uma pessoa orando, buscando a Deus e ter aquela sensação de que Deus não está ouvindo? Quantas vezes você já passou por isso? Né? Quantas vezes eu já passei por isso? Às vezes você dobra o seu joelho e começa a falar com Deus, a impressão que a gente tem é que a oração da gente não está passando do teto, né? Às vezes a sensação de que nossas orações não estão sendo ouvidas. E esse era exatamente o pensamento de Jeremias naquele momento, que a oração dele não estava sendo ouvida. E ele continua lamentando, né? Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, que ele não conseguia sair daquela cisterna sozinho. Fez tortuosas as minhas veredas, o caminho dele agora estava curto. Fez-me como urso à espreita ou um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Armou contra mim o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que ela entrasse no coração,
às flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Gente, penso que é coisa terrível. Não sei se você já passou por isso, mas antigamente era muito comum, né, quando a gente colhia o feijão lá no mato e que às vezes a gente tinha que guardar, eles guardavam ele com pedra, ele vinha com pedra, e por mais que catasse aquele feijão, ficava uma pedrinha. E não foi uma vez nem duas vezes que eu já mordi em pedra. E morder em pedra é horrível, daquela pancada tenebrosa. E quando tem uma areia, então aí o negócio fica horrível. Então olha a sensação de angústia que estava este profeta, né? E aí ele diz mais um pouquinho aqui, olha: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí ele usa uma expressão, quase que não finalizando a sua reclamação, a sua angústia. Ele fala: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Porque o que ele tinha na memória naquele momento era só tristeza, angústia, dor, sofrimento, lamentação. Tanto que o livro se chama Lamentação. Pensa comigo. Imagina como é que estava a alma desse profeta, como é que estava a angústia desse profeta, como é que estava a amargura desse profeta, para ele comparar o que ele estava vivendo como se ele estivesse mastigando areia. Como se ele estivesse mastigando areia. Como se a alma dele estivesse toda embebida em absinto, em amargor, em amargura. Ele não conseguia, ele não percebia nenhuma saída. Por todo lado que ele olhava, ele só via muro, ele só via incondição de poder se livrar daquela situação que ele estava vivendo. Mas diante daquela lamúria, daquela angústia, daquela reclamação, daquela lamentação, ele faz uma coisa muito importante e nós precisamos aprender isso. Ele consegue tirar de toda aquela angústia e tristeza que ele está vivendo, ele consegue tirar dali uma esperança. E ele diz no seu coração: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele passa então a exclamar uma outra expressão. A partir daquele momento que ele sai daquela lamentação, daquele momento de angústia, que ele não enxergava nada, que ele não via possibilidade de melhora, ele não via possibilidade de sair dali onde ele estava. Então, quando ele diz com ele mesmo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, descortina sobre ele a graça de Deus, as bênçãos de Deus, e ele consegue então dizer outras coisas. Ele começa a dizer lá no verso 22: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim, grande é a sua fidelidade. Sabe o que ele estava dizendo naquele momento? Eu sei que o meu Senhor vai me tirar de onde eu estou. Eu sei que o meu Senhor virá ao meu socorro. Eu sei que o meu Senhor vai ter misericórdia de mim. E ele fala uma outra coisa muito linda aqui. Ele vai dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Ele então começa a glorificar o Senhor, ele começa a adorar o Senhor. E ele vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Olha que coisa linda. Bom é guardar a salvação do Senhor. E no verso 29,
ele fala outra coisa maravilhosa. Ele fala o seguinte: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então não importa a situação que nós estejamos vivendo hoje, se é de enfermidade, se é de luta, se é de trevas, se nós estamos hoje andando em trevas, porque às vezes Deus nos coloca para andar em trevas. Isso aqui é que está dizendo o profeta. Existe um tempo nas nossas vidas que nós andamos literalmente em trevas. Não em trevas espirituais, mas em trevas existenciais. Em momentos de angústia, de tristeza, de não achar solução para os problemas, de não ver um norte para a vida, de ver o casamento indo à bancarrota, de ver os negócios tudo não dando certo, de ver a estrutura familiar se desgastando, se desmoronando, e a gente não achar como resolver o problema, como resolver a situação, como mudar aquela história. Então nós precisamos, neste momento, lembrar do profeta Jeremias. Porque Jeremias estava assim como talvez eu e você estejamos hoje, enfiado dentro de uma cisterna, dentro de um buraco, que não dá para ver nada, sabe? Não dá para escalar, não dá para cavar, só dá para fazer uma coisa, só olhar para cima. E aí é que está o grande segredo. É para cima que se deve olhar. Quando nós olhamos para cima e vemos o céu, nós sabemos que há um Deus ali. E aí nós podemos usar essa expressão de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí eu falo com você: o que você pode trazer na sua memória que te dá esperança? Aquele tempo de gozo, de paz, de alegria que você já teve no Senhor. Traga isso à sua memória. Aquele momento em que você estava vivendo o primeiro amor no Evangelho, traga isso para a sua memória. Saber que o Senhor pode fazer muito mais do que aquele tempo, muito mais do que aquela época. Se a tua mesa estava farta, lembra daquele tempo da sua mesa farta? O Senhor pode fazê-la farta 2 vezes mais do que era. Aquele tempo que o seu casamento estava uma bênção, o Senhor pode fazer o seu casamento hoje ser muito melhor do que era. Só você trazer à memória as coisas que te dão esperança. É só você colocar a sua boca no pó, porque aí há esperança. Quando nós nos humilhamos, ainda que estejamos dentro de um buraco, ainda que estejamos dentro de um poço, o poço tem um fundo, a gente está no fundo dele, e lá no fundo desse poço dá para dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu estou colocando a minha boca no pó porque eu sei que tem esperança para mim ainda. Tem esperança para a minha vida, tem esperança para o meu filho, tem esperança para a minha filha, tem esperança para o meu casamento, tem esperança para os meus negócios, tem esperança para tudo que eu puder. Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que Deus ele é poderoso para fazer muito mais. Então, se nós temos convicção e certeza que Deus é poderoso para fazer muito mais, então é isso que nós temos que colocar na nossa mente para nos dar esperança. Não é a escuridão que está lá na cisterna, não é a escuridão que está no buraco, mas é a luz que está descendo lá de cima. É a luz que está descendo lá de cima, é que tem que ser o nosso motivador. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Eu não sei qual é a sua dificuldade é você que está assistindo agora, de você que vai assistir depois, você que vai ter esse vídeo na sua mão em outra época. Eu não sei que dificuldade você está vivendo, mas uma coisa eu sei: se você trouxer à sua memória aquilo que te dá esperança, isso que te dá esperança é uma profecia na sua vida, porque todo aquele tempo de glória virá novamente, não com a glória daquela época, mas com a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Então, meu querido, minha querida, Deus abençoe sua vida. Você vai sair desse leito de enfermidade, você vai resolver essa situação difícil que você está vivendo, você vai dar a volta por cima desse problema, porque o seu Redentor vive.
E o seu Redentor se colocou sobre a terra para que você pudesse ser um vencedor. E a palavra dele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos vencedores, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, assuma o momento que você está vivendo. Você está caminhando em trevas, não tem problema. Não tem problema. Talvez Deus te colocou hoje para caminhar nas trevas, mas Ele vai trazer você para a luz. Ele vai fazer essa treva passar. Ele vai fazer esse tempo de dificuldade passar. E quando passar lá para o outro lado, você terá crescido na experiência de vida. Você terá amadurecido muito mais e será um cristão muito mais saudável do que você é hoje. Deus abençoe sua vida e eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos que nos ouve neste momento. Neste momento, ó Deus, hoje, dia 19 de janeiro, e qualquer outra época, qualquer outro tempo que alguém tiver acesso a este vídeo, Senhor, que o Senhor o possa abençoar. Usar esta oração, meu Deus, para abençoar a vida financeira, a vida familiar, o casamento. Meu Deus, tirar aqueles que estão no leito de enfermidades, ó Deus, de lá, curá-los, livrá-los, ó Deus, repreender todo o mal que se levanta contra esta família, contra este lar, contra este casamento, contra este negócio. Pai, coloca a tua mão de poder, Senhor, porque é assim que nós cremos. Nós cremos num Deus que opera maravilhas. Nós cremos num Deus que faz milagres acontecer. Pai, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um que nos assiste neste momento, com toda a sorte de bênçãos, Senhor, com toda a sorte de bênçãos sejam derramados sobre eles, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde. Terça-feira que vem, às 20 horas, nós temos uma outra live para abençoar você. Que a paz de Cristo seja o árbitro no teu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz e na graça do nosso Deus.